igreja, ao escolher para hoje o Evangelho e a leitura, nos apontam. Primeiro, do Evangelho. Existem benfeitoras. Sim, a igreja é uma instituição. Ela caminha, sim, atrás de quem? Atrás de Jesus. Quem vai? Os discípulos. Quem vão também ajudando os discípulos? Mulheres, benfeitoras e benfeitores. Poderíamos chamar dizimistas, comungantes daquela comunidade, que fazem parte realmente também desta estrutura institucional que preserva a fé, que é depositária da fé. E existe uma outra igreja também apresentada, aliás, a mesma igreja apresentada por São Paulo, quando, é muito interessante, Corinto era uma bagunça, vocês imaginam, aí, acho que se eu não me engano, era 9 quilômetros, 2 portos de uma cidade de 500 mil habitantes, naquela época, 2000 anos atrás, né? E praticamente portuária, de um porto a outro, 9 ou 10 quilômetros, e todo mundo naquela cidade, inúmeras religiões, inúmeros conceitos. São Paulo, aliás, nem conseguiu sobreviver direito lá, teve que voltar para um trabalho que ele já tinha costume, por causa da dificuldade de evangelizar nesse lugar. E aí existe um outro modo também de compreender a igreja. A igreja que precisa ser instituição para ser depositária da fé, a igreja que precisa dos seus benfeitores, precisa de uma referência, cujo Cristo está sempre na frente, os apóstolos nos apontam a Cristo e nós estamos seguindo neste mistério de amor até a eternidade. E aí existe o que a igreja fala e o que ela acredita e o que fala. Existe a pregação da igreja e o contraponto do que se fala dentro da comunidade, que motiva inclusive São Paulo a escrever e falar: olha, irmãos, se prega que Cristo ressuscitou, mas está se falando aí que Ele não ressuscitou, como acontece em nossas casas. Essa catequese mal feita que os nossos pais, que não assumiram o compromisso lá do batismo, fizeram conosco, tem feito dos nossos filhos e fez inclusive da minha geração, uma geração apartada da fé, uma geração que acredita mais em doutrinas que, por exemplo, não acreditam na ressurreição. Se eu perguntar mesmo entre aqueles que se dizem católicos, sem nenhum preconceito, porque se eu falo de boa nova e se escuto um apóstolo de Cristo, que é São Paulo, dizendo Cristo ressuscitou e tudo que não foi isso é mentira, eu não posso ter dentro da minha casa a crença, por exemplo, na reencarnação. Eu não posso admitir, muitas vezes, que outras seitas coloquem o centro da vida cristã apenas no coração do homem, como uma religião muito mais antropológica que de fato espiritual. Não. Existe o que se fala e o que se deve crer. E é por isso que a igreja se beneficia de uma caminhada. Ela caminha em torno do Cristo que nos leva ao céu. É o único caminho, verdade e vida. Nós nos guiamos como que cegos em meio à vida e às perseguições e até mesmo as doutrinas falsas pelo testemunho dos apóstolos. E por isso a nossa igreja, a nossa assembleia é chamada de apostólica. E nós miramos a construção deste reino, quando seguindo a Cristo, olhando o depósito da fé que nos deixaram os apóstolos, não somos uma igreja de falácias, nem de meias verdades, nem que relativiza a fé, mas crendo e respeitando todas as outras crenças, é portadora da boa notícia. E se há uma boa notícia, é porque existe uma má. Se existe este adjetivo qualificando boa notícia, é porque também existe uma má notícia. É preciso que hoje a gente se vacine, e muito, de tudo que é má notícia, mas que vem com sabor doce, que vem sendo bonitinho, que vem relativizando as coisas, que faz com que a gente diga assim: ai, eu acredito em Deus, mas não preciso de igreja. Eu acredito em Deus, mas não preciso seguir esse padre. Vê lá os defeitos deles. Defeitos sempre teremos. Aliás, o homem que vocês olham, entrando nas vossas casas, por esse aniversariante que é a televisão, é cheio de defeitos, mas não se cansa de seguir, mesmo quando meus defeitos me desanimam e me derrubam pelo caminho.
porque eu creio no ressuscitado e creio quem me apresentou o ressuscitado através daqueles sinais de fé no qual esta instituição fundada por Cristo e apresentada ao mundo pelos apóstolos me fez amar. Não deixar de seguir, não deixar se enganar e ser aquilo que é, porque senão nós não acertaremos o caminho. Esta é a igreja que eu amo, é a igreja na qual eu entrego minha vida, é a igreja que eu me arrasto para seguir aquilo que os apóstolos diziam por terem conhecido pessoalmente o Cristo e recebido dele este depósito da fé. Creia e peça a graça do Espírito Santo para que a tua fé e a fé da tua família não seja mais relativizada por essas falácias do mundo. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E nele cremos por causa do testemunho apostólico. E a ele vamos por causa da igreja que é viva e é depositária desta fé dos apóstolos e que continua com a unção do Espírito desde a cruz de Cristo, quando ela nasceu e quando ela foi enviada ao mundo em Pentecostes. Viva esta igreja e estes homens e essas mulheres que vão atrás da pregação da verdade e não das falácias da doçura e do relativismo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.